É preciso que a gente tenha o espaço próprio de participação. Eu sou favorável a que as mulheres participem mais. Nós defendemos as cotas para o parlamento e defendemos as cotas também no mercado de trabalho. Qualquer área que você olhe, nós somos menos, né? Só que nós somos mais de 50%, 51% da população. Nós temos uma sociedade extremamente machista, patriarcal, e a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Vamos estimular para que elas se capacitem e possam ter assento dentro desses conselhos e fazer jus à eficiência, à dedicação e à competência delas. Eu entendo que as mulheres são tão competentes quanto os homens e algumas até mais competentes. Basta ver onde elas estão hoje. A dedicação da mulher no serviço, no trabalho, é tão efetiva, é tão importante que eu digo que até produzem bem mais do que os homens. Nós mulheres estamos prontas, queremos contribuir com o país, mas para isso precisamos de poder. Nós não vamos ter democracia plena se a gente não tiver as mulheres nos cargos de comando em igualdade com os homens. Eu acho uma iniciativa louvável e já fico feliz em saber que o Senado não terá problemas, porque nós já chegamos aos 40%. Não é o gênero que determina a competência. Homens e mulheres em desigualdade na administração pública federal. Elas são maioria e têm melhor formação profissional, mas eles, mesmo com a escolaridade mais baixa, é que ocupam o maior número de cargos de chefia e ganham muito mais. De uma forma geral, as mulheres que trabalham fora recebem, em média, 24% a menos do que os homens. No serviço público não é diferente. Sinal de que a competência e a qualidade do trabalho delas não é avaliada de forma adequada. Segundo o Ministério Público, as mulheres ocupam hoje 40% dos cargos na administração pública. A ocupação de posição mais alta na hierarquia administrativa, os homens é que ocupam os maiores cargos e os melhores salários. Nós temos hoje já no poder público, também na iniciativa privada, mas sobretudo no poder público, onde os trabalhadores e trabalhadoras ingressam por concurso público, já um número significativo de mulheres, em alguns setores até superior o número de mulheres em relação ao número de homens. Mas quando chega nos cargos de direção, ou seja, de livre nomeação, cargos de confiança, de direção mesmo, a gente percebe que os cargos menores, esses aí ainda há uma paridade entre homens e mulheres, mas conforme vai aumentando a responsabilidade e o valor, o poder do cargo, a mulher vai ficando lá embaixo. Tanto que aqueles de maior relevância, as mulheres não ocupam sequer 20%. Nos DAS 5, elas somam apenas 23,6% dos cargos. E nos DAS 6, de maior responsabilidade e maiores salários, são 16,4%. As mulheres são metade da população. No serviço público também já estamos praticamente na metade. Em determinados órgãos somos até mais que os homens, um número maior que os homens. Mas em se tratando de remuneração, a gente ainda continua aquém. Quanto mais elevado é o DAS, menor é a proporção de mulheres nos níveis de direção e assessoramento. Essa é uma oportunidade que nós temos que regulamentar, na verdade, colocando não como uma solicitação, mas como uma imposição que a lei cria, de que você tenha nos conselhos das administrações, das empresas, um percentual de mulheres. Das 400 milhões de trabalhadoras, 24% completou o nível superior, enquanto os homens, 14%. Apesar disso, as mulheres recebem rendimento 24% a menos que os homens. E aqui tem outro dado, né? Que 40 milhões de trabalhadoras, 24% têm ensino superior, enquanto entre os homens ocupados a proporção de 14% que tem curso superior. Isso é muito forte, porque as mulheres são quase o dobro de melhor preparadas que os homens. E apesar disso, em média, as mulheres que trabalham recebem rendimentos 24% menor que os homens. Então, em qualquer área que você olhe, nós somos menos,
né? Só que nós somos mais de 50%, 51% da população. Um projeto no Senado pretende garantir que os níveis de chefia sejam ocupados, no mínimo, por 40% de mulheres na administração pública. O que a senhora acha dessa proposta de aumentar para 40% o número de mulheres na administração pública? É uma proposta mais do que necessária, ela é urgente. Afinal, nós somos quase 50% de mulheres no serviço público e não chegamos a mais de 20% nos cargos de chefia. Ora, se nós somos tão competentes quanto os homens, tão preparadas quanto os homens, hoje somos a maioria nos bancos das universidades, nós estamos prontas para servir igual os homens, por que não? Já que não conseguimos ter a indicação, porque isso normalmente é indicação, não é concurso público, por que não estabelecer por lei a exigência de pelo menos 30% ou 40% de mulheres nas chefias? Para o autor do projeto, o senador Lindbergh Farias, não há argumento que justifique que hoje, na administração pública, apenas 1 em cada 5 cargos de direção sejam ocupados por mulheres. Senador, por que o senhor fez esse projeto? Olha, esse projeto segue uma tendência no mundo inteiro. Hoje as mulheres ocupam 40% dos cargos da administração pública. Mas quando você vai ver, são os cargos com salários menores, com funções menores. Quando você vai aumentando a hierarquia, você tem uma diminuição muito grande do papel das mulheres. Nós temos uma sociedade extremamente machista, patriarcal, e a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, porque na verdade acaba sendo os homens que chamam novos homens para ocupar os principais postos. Eu entendo que as mulheres são tão competentes quanto os homens e algumas até mais competentes. Basta ver onde elas estão hoje, inclusive na política, onde elas estão evoluindo muito. A mulher só não pode ser papa no mundo. Os demais cargos estão todos à disposição das mulheres e elas têm capacidade e competência para isso e força de trabalho. Mas no Senado Federal, essa realidade está mudando. 38% dos cargos de chefia já são ocupados por mulheres. No total de servidores efetivos concursados, o número de homens ainda é bem maior, 68%, enquanto as mulheres ocupam 32% das vagas. A oferta de programas de formação gerencial que acontece no Senado faz com que elas sintam mais segurança para disputar os cargos de comando. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, diz que o Senado já cumpre essa cota de 40% de mulheres em cargos de chefia. Eu acho uma iniciativa louvável e já fico feliz em saber que o Senado não terá problemas, porque nós já chegamos aos 40%. Então, é muito bom saber que os senadores têm essa preocupação, têm essa visão, se preocupam com a equidade de gênero, né? E entendem que existe sim um efeito perverso na sociedade em que as mulheres, em geral, ficam estagnadas nos estratos médios das carreiras. Todos os estudos mostram que não há diferença na capacidade intelectual e de trabalho das mulheres, garante Ilana. Em termos de formação, muitas vezes as mulheres, como grupo, têm uma formação, inclusive, mais qualificada que os homens, mas em algum momento na carreira delas, elas acabam parando nos estratos médios, em gerências, em chefias, no nível médio da organização. E poucas conseguem passar desse nível, que é o que a gente chama de teto de vidro. Né? Por que de vidro? Porque ele não é visível, não há nada que diga mulheres não podem ser chefes. Para ela, esse efeito é baseado na cultura machista. Não há nada que diga mulheres não podem ser chefes, ou mulheres não podem ser diretoras, ou mulheres não podem ser diretoras gerais do Senado, ou não podem ser presidente de um país, ou não podem... Não há nada, não há nenhuma lei que proíba. Mas há algum efeito social que faz com que isso não aconteça. E esse efeito social é, claro, baseado na cultura, né? Baseado numa cultura machista, né? Que vem de séculos e séculos. Né? E é importante que nós estejamos atentos a isso e estimulemos que esse teto de vidro seja quebrado. O Senado promove muitas mulheres, né? Temos muitas mulheres em cargos importantes. Como é que é feita essa escolha? Nós temos algumas ações que, no cômputo geral,
resultaram num aumento muito expressivo, mais do que triplicou o número de mulheres em postos de chefia de 2015 a 2018. Em 2015, 12% das mulheres do Senado tinham cargos de chefia. Hoje já são 38% com viés de alta. Aqui tem mais funcionário homem ou mulher? Entre os servidores efetivos concursados, são mais homens. São 32% de mulheres e 68% de homens. No entanto, já são 38% de chefes mulheres. A gente pensa que a gente está comendo uma parte da chefia dos homens, né? Em relação aos comissionados e aos demais estratos, comissionados, terceirizados, estagiários e menores aprendizes é muito mais equilibrado. 48-52, 49-51, aí é muito mais equilibrado. Ilana foi indicada a receber o prêmio Viva de Combate à Violência contra a Mulher, idealizado pela Marie Claire e pelo Instituto Avon. A indicação foi motivada pela implantação do Programa de Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade. São 60 vagas. Essas mulheres trabalham no Senado, elas são anônimas, né? Nós não as conhecemos por uma questão de estigmatização. O governo do Distrito Federal, que é nosso parceiro nesse projeto, a cada 90 dias, ele atesta que essa cota vem sendo cumprida e cabe a ele e aos seus equipamentos de apoio às mulheres vítimas de violência dar o apoio psicológico para a reinserção no mundo do trabalho. Os 11 juízes do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo presidente da República. Antes, eles têm que ser aprovados pelo Senado Federal. Duas das condições para que sejam escolhidos é ter notável saber jurídico e idoneidade moral. Você sabe quantas mulheres compõem hoje o Supremo Tribunal Federal? E quantas já foram a presidente? Nós vamos conversar agora com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, a segunda mulher que ocupou o cargo de presidente desta corte. Ministra, como é que foi para a senhora ocupar esse cargo? Isso vai num processo que começa pela presidência de turmas, que os ministros têm lugar por um mandato de 1 ano, que se faz, portanto, no sentido de já ir dando uma experiência maior do que a administração, do que a coordenação de uma sessão, até se chegar à presidência do Supremo. E no meu caso, eu tinha passado antes pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral como a primeira mulher a compor os quadros daquele tribunal. Isso tudo gera uma experiência e, no caso do Supremo Tribunal Federal, a sucessão se dá pelo fator antiguidade. Então, você vai se preparando também para chegar a esta situação. Agora, por que tem tão poucas ministras no STF? A pergunta teria que ser dirigida a quem indica, basicamente, que é o presidente da República. A primeira mulher a ser indicada e que foi nomeada, a ministra Ellen Grace, é em 2000. Ou seja, o Supremo vem do início da República, como Supremo Tribunal Federal, e existe como Supremo Tribunal de Justiça, como órgão de cúpula do Poder Judiciário, desde o Império. Então, nós não tínhamos nem mulheres compondo os tribunais. E ainda temos, nos tribunais estaduais, um número muito reduzido de desembargadoras. O que a senhora acha desse projeto que está sendo debatido no Senado, que prevê 40% das vagas nos cargos públicos de chefia, de direção, enfim, para as mulheres? O que as mulheres querem é participar nas mesmas condições dos homens, tendo elas a mesma competência e a mesma eficiência na disputa dos cargos. E que ela não seja deixada de lado pela circunstância de ser mulher, porque isso não é um fator determinante, por exemplo, em cargos de direção e assessoramento na administração pública. Nós já temos na OAB primeira diretora, né, chefe. Nós nunca tivemos no Conselho Federal da Ordem dos Advogados mulher presidindo. Nós agora temos uma norma estabelecida neste mandato do atual presidente que estabelece a necessidade de se fixar também cotas para a participação das mulheres advogadas nos cargos de direção, o que é já um avanço, pelo menos no sentido de dar visibilidade a uma questão que se põe e principalmente fazer com que elas tenham possibilidade de também disputar os cargos de direção no plano das seccionais e no plano nacional.
eu acho que este é um avanço realmente. O que a senhora acha que falta para as mulheres negras atingirem um grau de entrar num cargo de chefia, de ser... Eu acho que é o preconceito da sociedade e a gente vê como vencer esses preconceitos e essas formas de discriminação que são veladas em muitas ocasiões, que não são postas claramente. As pessoas manifestam o seu preconceito de várias formas, mas não expressando que tem alguma coisa contra a circunstância de ser mulher. Então, esta falta de discussão, de debate, para que se supere isto, que é algo absolutamente inexplicável, que não tem razão de ser. Quer dizer, há mulheres tão eficientes quanto os homens em todos os setores hoje, basicamente. Então, não há por que deixar que ela não participe civicamente, socialmente, politicamente, economicamente, dos processos políticos e sociais. Nós somos maioria no Brasil, né? Sim, em termos de população. Em termos de população e minoria nos cargos de chefia. Tem alguma coisa de errado nisso, não? Que é essa sociedade extremamente voltada para os interesses e a participação masculina no espaço público. E que não se conseguiu superar como outros países, outras sociedades conseguiram. No caso brasileiro, não superamos. Discussão para mudanças na sociedade, deseja a ministra. Eu acho ótimo que esse tipo de discussão venha à tona, ainda que seja para que a sociedade toda possa também se manifestar, expressar se é isso que quer, como quer, qual é a forma a ser adotada, para que todos possam realmente ter a sua parte na vida política. Muito obrigada, ministra. Obrigada a você, Solange. Muito obrigada pela nossa conversa. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, é a instância mais elevada de julgamento para temas envolvendo o direito do trabalho. Lá, a proporção entre homens e mulheres também não é a mesma. São 27 homens ministros contra 5 mulheres. Quem escolhe também é o presidente da República. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Adelaide Costa, acha fundamental a aprovação do projeto que garante 40% de vagas nos cargos de chefia na administração pública para as mulheres. Para ela, essa distorção não acontece só no setor público e que é preciso dar um basta nesse tipo de preconceito. Eu diria que a distorção, ela não acontece só no serviço público, ela acontece também no setor privado. Mas no serviço público, ela é muito gritante. Por quê? Nós sabemos que quando depende da mulher, ela se prepara para o concurso público, ela consegue ultrapassar a barreira da sua tripla, quádrupla jornada, né? Concilia a vida em família, casa, filhos, marido, estudos, profissão e tudo, e se prepara, presta o concurso e é aprovada. E quantos ministros tem no TST? Aí a proporção não é a mesma. São 27 e tem atualmente 5 mulheres. Quem que escolhe no TST os ministros? É o presidente da República? É o presidente da República. Mas o presidente da República não é culpado sozinho, não, por essa desproporcionalidade. Por quê? As listas do quinto, que são desses 27, 3 do Ministério Público e 3 da UAB, a UAB faz uma lista sextupla, encaminha para o TST reduz para 3 e o presidente da República escolhe 1. No Ministério Público a mesma coisa. A última mulher que foi nomeada pela presidenta Dilma Rousseff, numa lista de 3 mulheres. Para a ministra, o ideal seria acrescentar uma sanção ao projeto. Só dessa forma, a garantia de que seja cumprido. Poderia ser uma sanção relacionada com o orçamento, né? Eu acho que o que tem de mais concreto para uma sanção é alguma sanção que eu não analisei a ponto de fazer uma proposta, né? Também não é só uma opinião. Provavelmente no orçamento, porque aí o projeto é para o setor público, né?
algo nesse sentido, no sentido de que realmente seja cumprida a política de cotas, né? A expectativa da ministra é que as decisões desse projeto sejam incorporadas também aos tribunais e todas as cortes do país. A iniciativa desse projeto de lei é muito louvável e que ela se estenda também para o TST, para o Supremo Tribunal Federal, né? E para o STJ, e, enfim, para os tribunais superiores também, né? É muito importante, a mulher, ela tem uma contribuição muito grande a dar para a sociedade. E nós somos muito constantemente vítimas de preconceito, né? Sem falar em questão política ou algo assim. A presidenta Dilma, por exemplo, ela foi vítima de preconceito de gênero, né? De preconceito e de discriminação de gênero. Trabalhar fora, fazer as tarefas de casa, ser mãe, educar os filhos. Uma vida cheia de compromissos e desafios. Essa é a rotina diária de muitas mulheres. Apesar de todo esforço e dedicação ao trabalho, as mulheres não são valorizadas como deveriam, embora estejam prontas para contribuir com o desenvolvimento do país. Ela trabalha muito, uma rotina pesada, difícil de ser realizada, mas ela dá conta. 3 filhos pequenos para cuidar, uma casa inteira para arrumar, roupa para lavar e passar. Pensa que é só isso? Não é não. Ela é servidora pública e leva para casa ainda o trabalho que faz para uma autarquia federal. Uma vida cheia de rotinas e compromissos. A Fernanda é hidróloga, trabalha fora, ainda tem 3 filhos para cuidar e cuidar da casa. Como é isso? É difícil? É complicado. Juntar todas as atividades e você desempenhar todas as funções num mesmo dia é bem complicado. Mas tem que ser bem planejado, no meu ponto de vista. E as coisas vão se encaixando. E no seu trabalho, como é que é? Bom, então, o meu trabalho é um trabalho que exige muito raciocínio, né? E a questão de ser mãe, quando você volta, né, da licença maternidade, a sua cabeça não está muito boa, não? Então é uma readequação quando você volta, né? E graças a Deus eu tive compreensão de muito dos meus colegas e dos meus chefes e eu pude aproveitar a licença, pude aproveitar minhas férias para depois realmente entrar no batente de novo. Acho que quando a gente volta de uma licença maternidade é difícil você voltar a se inserir de novo no trabalho. Não é uma coisa muito simples, né? Então assim, você tem que voltar a mostrar bastante trabalho. Quando você já chega em casa e tem outro trabalho, você às vezes não dorme de noite, você não consegue se recuperar. Mas acho que a gente vai indo. Eu sou uma pessoa que, para mim, desafio é uma coisa positiva. O que você acha dessa ideia de aumentar para 40% o número de mulheres que vão ganhar mais? Ainda hoje, apesar dos grandes avanços que temos, a mulher, por ter essa característica de estar grávida, de sair, ela ainda é meio colocada de lado, né? Porque talvez as pessoas acreditam que a gente não vai dar conta, ou porque a gente já tem muita atividade dentro de casa, e aí a gente acaba sendo um pouco excluída, tanto de cargos em comissão, desses tipos de promoções. Então eu acho que isso é uma forma de estimular, até mesmo para provar que a gente é capaz e a gente consegue, mesmo sendo mãe, a gente consegue dar conta do serviço fora de casa também. Tem um projeto agora no Senado, rodando lá, que vai garantir 40% de vagas para as mulheres em cargos de chefia na administração pública. Então, salários iguais, cargos iguais. O que você acha? Eu acho excelente. Eu acho que não é o gênero que determina a competência. Então, eu acho que a gente abrir o caminho para a mulher é imprescindível para a gente ter esse crescimento. À medida que for abrindo esse caminho e vendo que a gente está conseguindo conquistar e mostrando que a gente tem a competência que nem o homem, talvez essa porcentagem ao longo do tempo já não vai ser mais necessária, mas nesse princípio eu acho muito interessante. Fernanda comenta que é uma vida puxada a rotina com as crianças.
É uma luta diária. Eu acho que é isso, é questão de planejamento, você saber se planejar, se organizar, porque são muitas atividades, não só em casa, as crianças demandam muita atenção, as crianças estão na escola, a escola demanda também muita tarefa, atividade, projeto. E tem mais, as horas trabalhadas. Eu acho que a nossa vida hoje em dia é uma imensidão de atividades. E isso sobrecarrega, isso pode levar a um estresse. E eu acho, inclusive, que deveria haver uma evolução para um trabalho, talvez, de horas corridas, de um trabalho com um pouco de horário mais flexível, que existem estudos que mostram que aumenta a produtividade quando você trabalha horas corridas, para você poder se dedicar parte do seu tempo de uma forma mais concentrada naquilo que você faz e parte do seu tempo mais concentrada em outras atividades. E a produtividade é muito melhor. Então, eu acho que isso deve ser uma evolução ao longo do tempo também. Você trabalha período integral? O horário comercial padrão, de 8 a meio-dia e de 2 às 6. Essa quebra na hora do almoço também, às vezes, é um pouco improdutiva, né? Acho que talvez a sociedade não esteja preparada para isso, as nossas escolas não estão preparadas para isso. Ainda leva os meninos na escola? Levo o menino na escola, eu busco na escola. À tarde eles têm contraturno, que tem natação, tem judô, tem outras coisas. Então, assim, não para um minuto, não para um minuto. Eu não tenho um almoço que eu chego e sento no sofá para ver 10 minutos de televisão, não consigo. Então, os 40%, por exemplo, para você chegar ao nível de quem está lá em cima e ganhar igual, você acha também boa ideia? Eu acho muito boa a ideia, eu acho muito boa. É uma forma de estimular também. Né? Quando você coloca um percentual para as mulheres conseguirem um cargo em comissão, né? É uma forma de você estimular a mulher a trabalhar ainda mais e de uma forma melhor. O Inclusão termina aqui. Quer participar do programa? Então, mande um e-mail para inclusão@senado.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.